Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Eu quero tributar louvores de agradecimentos ao Eterno por esse tão rico privilégio que Ele me concede de mais uma vez estarmos cooperando em prol ao reino de Deus neste lindo evento conhecido como Dia com Deus Celebrai. A minha gratidão aos céus pela vida do pastor Joel, nossa irmã Carmen e toda a diretoria da Celebrai. Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Faço-me adjunto da minha excelentíssima esposa e também a minha fiel intercessora. Te amo, tá bom? Deus, quando quis me abençoar, Ele me entregou você, tá bom? Amados, quantos querem ouvir a poderosa palavra do Senhor aqui? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pega-nas em punho, abra-na comigo. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso 1. Pastor Leandro Cândido, minha gratidão, tá? Deus te abençoe, te prospere, feliz em te ver aqui, tá bom? Aos amigos do estado do Paraná que está nos assistindo, outros amigos também de outros estados, Deus abençoe a todos, tá bom? Capítulo de número 26 do livro do Gênesis, a partir do verso 1, porque assim está escrito: E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. Me preste a sua atenção, por favor. Amados, é de conhecimento de todos que estaram a me ouvir nesta tarde que o livro do Gênesis, ele está inserido naquilo que nós o conhecemos como Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra formada por duas palavras gregas, a saber, a primeira, penta, que se dá 5, a segunda, teucos, rolo. A junção das duas palavras que se dá Pentateuco e que significa rolo de 5 livros. Esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, escritas por Moshe, que nada mais é do que Bereshit, Shemot, Vaikrar, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro do Gênesis, para mim, é um dos livros mais magníficos de toda a Bíblia, até porque nele nós iremos encontrar o início da raça humana e também de tudo quanto no mundo há. A sua existência passa a ser revelada a partir do livro do Gênesis. Porém, é de conhecimento de todos que estão a me ouvir que em toda a Bíblia, nós iremos encontrar 7 períodos que a teologia o classificam como dispensações. A palavra dispensação vem do grego, oikonomia. A palavra oiko significa casa, nomia, lei ou estatuto. A junção das duas palavras que se dá oikonomia e que significa dispensação ou administrar bem a dispensa de uma grande casa. Este período classificado como dispensações nada mais é do período em que Deus estabelecia na história para ele governar a sua grande casa chamada humanidade. Então, em toda a Bíblia, nós iremos encontrar 7 dispensações. Porém, somente no livro do Gênesis, nós iremos encontrar 4 delas, a saber, a primeira dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de dispensação da inocência. É aquele período em que Deus forma o homem, forma a mulher e os põe no jardim do Éden,
ambos não têm o conhecimento do pecado e eles não sabem que o mesmo o distanciam do jardim e também da presença do Eterno. E este período é classificado como dispensação da inocência. A segunda dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de dispensação da consciência e se dá quando Adão e Eva pecaram e eles passaram a ter agora o conhecimento do pecado e eles perceberam que o mesmo o distanciou do jardim e também da gloriosa presença do Eterno. A terceira dispensação encontrada no livro do Gênesis é chamada de governo humano e se dá quando Noé e a sua casa saíram da arca e a responsabilidade de governar o mundo baseado na soberana vontade do Eterno caiu sobre os seus ombros. A quarta e última dispensação, encontrada no livro do Gênesis, é classificada como dispensação familiar ou patriarcal e se dá na vida do patriarca Abrão. Abrão, que era filho de Terá, neto de Naor e bisneto de Serug, morando ainda na Mesopotâmia antiga, na terra de Ur dos Caldeus. Eu amo o livro do Gênesis, porque ao analisar a Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar 8 alianças que o Eterno faz com o homem. Porém, somente no livro do Gênesis, nós iremos identificar 4 delas, a saber, a primeira aliança encontrada no livro do Gênesis é classificada como aliança edênica ou aliança da inocência. É aquela aliança que o Eterno fez com Adão dentro do seu estado ainda de inocente. A segunda aliança encontrada no livro do Gênesis é chamada de aliança adâmica. Você sabia? Quando o casal pecar, o Deus vai se manifestar no jardim. E Deus, quando vai se manifestar, ele vai se manifestar com uma pergunta. E a pergunta de Deus é: Adão, Adão, onde é que tu estás? Disse Adão: Senhor, eu ouvi a sua voz ecoar no jardim e me escondi porque eu estava nu. E Deus, compreendendo todo o contexto em que a resposta de Adão estava inserida, então Deus vai distribuir as suas consequências. Ele vai olhar para Adão e vai dizer: Adão, a partir de hoje, do suor do seu rosto, tu vai comer. Deus vai olhar para a mulher e vai dizer: a partir de então, você vai sentir uma dor insuportável, conhecida como a dor de parto. Enquanto a serpente estava escapando e pensando ela que saiu de graça para ela, Deus então olha para ela e diz que a partir de agora, você vai se arrastar sobre o seu ventre, você vai comer o pó dessa terra. Então ela disse ainda: então para mim saiu de graça. E Deus volta a olhar para a mulher e vai dizer: então, da semente da mulher vai nascer um, e este um que nascerá, a serpente vai ferir o seu calcanhar, porém ele vai esmagar a sua cabeça. Aqui está o plano de redenção da humanidade. Na terceira aliança, na segunda aliança encontrada no livro do Gênesis, a saber, a terceira aliança encontrada no livro do Gênesis é chamada de aliança noélica. Você sabia que após 40 dias as águas do dilúvio baixaram, Noé e a sua casa vão sair da arca. Noé vai preparar um altar para adorar a Deus, e enquanto Noé estará adorando a Deus, Deus vai se manifestar para receber a adoração de Noé. E quando Deus recebe a adoração de Noé, Deus vai fazer uma aliança com o mesmo, dizendo que não mais destruiria a humanidade com água. E prova viva disto, Deus fez aparecer um arco celeste ou arco-íris, como você queira, prova da aliança noélica. A quarta e última aliança encontrada no livro do Gênesis é chamada de aliança abraâmica. Você sabia que quando Abrão, ainda morando na Mesopotâmia antiga, na terra de Ur dos Caldeus, Deus vai aparecer a Abrão e vai dizer: Abrão, sai da casa de seu pai, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. A sua descendência será numerosa, semelhante às estrelas que estão no céu, semelhante às areias que estão no mar. Abraão, eu vou abençoar quem um dia te abençoar, porém, eu vou amaldiçoar quem um dia te amaldiçoar. E aí, Abraão, você topa? Segundo o que disse a Bíblia, Abraão vai se levantar, vai olhar para a sua esposa Sara, e ele vai dizer: faça nossas malas, porque nós iniciaremos a partir de agora a nossa peregrinação.
peregrinação, para uma terra que o Eterno acabou de me prometer. A Bíblia destaca que Abraão vai se levantar, vai peregrinar rumo à terra que Deus lhe tinha prometido. A Bíblia diz que Abraão vai se estabelecer nas regiões de Canaã. Abraão vai tomar posse de Canaã. E se eu perguntasse para Abraão na tarde desse dia o que significava Canaã para ele, certamente Abraão me responderia que Canaã para ele era o lugar da sua promessa, que Canaã para ele era o lugar da sua provisão. Mas eu amo a Bíblia e olha o que ela diz, que quando Abraão se estabelece nas regiões de Canaã, Abraão vai enfrentar a primeira crise registrada no livro do Gênesis. Renan, parece contraditório, porque Abraão está tomando posse do ambiente da sua promessa, porém Abraão está enfrentando uma crise. Eu logo te respondo que ambiente de promessa não anula dias de crises de chegar. Eu vou repetir até um crente ligado pegar. Ambiente de promessa não anula dias de crises de chegar. O que diferencia-se um indivíduo no ambiente da sua promessa quando a crise chegar é a atitude que ele vai tomar quando a crise se estabelecer. Você quer ver? Abraão, ao se deparar com a crise, ele olha para sua esposa Sara e ele diz: Sara, eu acabei de ver nas mídias sociais de quem já está no Egito e me parece que o Nilo já deu a sua cheia. Parece que tudo lá é perfeito, parece que tudo lá é agradável. Se ficarmos aqui, a gente tem observado que o céu não manda chuva e a terra não quer produzir. Faz o seguinte, faça nossas malas, porque nós desceremos para o Egito. Abraão vai sair do ambiente da sua promessa e vai descer para o Egito. Mas no ano 733 a.C., após a morte de um rei cujo nome é Uzias. Quem é Uzias? Uzias é rei de Judá. A Bíblia destaca que após falecer Uzias, o trono de Judá vai ficar vazio. E se o trono de Judá está vazio, então o país começa a atravessar um terrível momento chamado crise. Dentro do cenário da crise, entra um homem cujo nome é Isaías. Quem é Isaías? Isaías é alguém que em suas veias corre um sangue azul, conhecido como o sangue dos nobres. Isaías, ele vai olhar para a sua direita, vai olhar para a sua esquerda e ele vai dizer: a crise me sobreveio, porque o trono de Judá está vazio. Renan, e qual foi a atitude de Isaías mediante a crise? A Bíblia destaca que Isaías vai abandonar o aconchegante e luxuoso palácio real e vai em direção à casa de Deus para buscar respostas que só Deus pode dar para um homem e para uma mulher quando mesmo estão enfrentando uma crise. Percebeu que Abraão, ao se deparar com a crise, vai para o Egito. Isaías, ao se deparar com a crise, ele correu para o altar. Pastor Leandro Cândido, a minha oração nesses últimos dias tem sido esta. Qual, Renan? A minha oração é: Senhor, que o Senhor põe na minha geração o mesmo sentimento que um dia houve no profeta Isaías. Renan, qual é o sentimento que houve no profeta Isaías? Aqui eu não saio e daqui você não vai me roubar, dona Crise. Do altar eu não saio e do altar você não vai me tirar. Eu ainda estou na introdução da mensagem, mas eu gostaria, com gentileza, levante a tua mão o mais alto que você puder. Isto, porque o diabo no inferno, ele fez a reunião, marcou no calendário o dia da sua desistência nesta crise. Ei, pastor, o diabo olhou para a sua crise e disse: vai parar, vai fechar a igreja, vai desistir da chamada. Mas é por isso que Deus te trouxe nesse um dia com Deus, porque hoje ele vai te dar força, hoje ele vai te revestir, hoje ele vai te capacitar. Tu vai voltar para casa de cabeça erguida e dizendo: daqui eu não saio, dona Crise, e daqui você não vai me tirar. Se é uma verdade isso, como é que a noiva aqui em Nilópolis reage a esta profecia? Aleluia. Abraão vai ao Egito, Isaías corre para o altar.
e para o texto que ora acabamos de ler aqui. A Bíblia vai nos falar acerca de Isaac. Quem é Isaac? Isaac é filho de Abraão, neto de Terá, bisneto de Naor, tataraneto de Serugue. Este mesmo Isaac aqui, ele está enfrentando a segunda crise registrada no livro do Gênesis. E ao se deparar com a crise, Isaac vai olhar para sua esposa Rebeca e vai dizer: Rebeca, não está percebendo que o céu não quer mandar chuva e a terra não quer produzir. Se ficarmos aqui na cidade de Belaroi, nós iremos perecer, nós iremos perder tudo aquilo que aqui conquistamos. Faz o seguinte, Rebeca, passa a mão nas poucas sementes que a gente ainda tem, porque nós iniciaremos agora a nossa peregrinação rumo para o Egito. Me parece que tudo lá é perfeito, me parece que tudo lá é agradável. Ah, Rebeca, faça as malas depressa, porque nós desceremos para o Egito. E a Bíblia destaca que Isaac mais Rebeca vão caminhar cerca de 110 quilômetros, vão parar de frente à fronteira de Gerar com o Egito. Por quê? Porque o Senhor vai aparecer para Isaac. Segundo a visão de Bico, escrevendo o seu comentário na página 35, ele diz que esta aparição de Deus aqui é uma teofania, a aparição de Deus dentro de um ambiente. Norman Russell Champlin, escrevendo o seu comentário versículo por versículo, na página 185, ele diz que esta aparição de Deus aqui é uma teofania, é a própria aparição de Deus dentro de um ambiente. Então perceba que Isaac está na crise, porém Deus está se manifestando na crise de Isaac. Eu vou repetir até um crente ligado pegar. Isaac está na crise, mas Deus está se manifestando na crise de Isaac. Quando Deus se manifesta na crise de Isaac, ele se manifesta com um não para Isaac. Ele diz: Isaac, não desças ao Egito, antes permaneça no lugar em que eu te indicar. Peregrina nesta terra e eu serei contigo. Confirmarei em ti a aliança que tenho feito ao seu pai Abraão. Isaac, se você me obedecer, próspero será a tua vida. Ei, Isaac, não vai ao Egito, antes permaneça no lugar em que eu te indicar. E eu percebi, pastor Leandro, que aquilo que Deus indica não nos traz problema. Aquilo que Deus dá não nos rouba do altar, nos aproxima mais do altar. Aquilo que Deus indica não tira a tua comunhão, pregador, do altar, mas te aproxima mais do altar. Se porventura existe alguns ganhos na tua vida que tem te distanciado do altar, você precisa colocar na balança e chegar à conclusão que quem te deu não foi Deus, porque tudo aquilo que Deus dá não vai te roubar do altar, porém vai te aproximar dele. Eu logo já vou profetizar: perca relacionamentos, perca amizades, perca portas, mas não perca a comunhão com o céu. Perca aliança, mas não perde a comunhão. Meu Deus, eu vou profetizar ainda de olhos abertos. É nesse um dia com Deus que ele está se manifestando aqui e está dizendo: vou cortar relacionamentos, mas ninguém vai te roubar da minha direção. Se é uma verdade isso, reage! E pega na mão deste crente pentecostal igual você, pega na mão dele, por favor. Isto, olha dentro dos olhos dele, olha dentro dos olhos dela e diga: não saia do lugar em que Deus te indicou. Não saia da rota que Deus já determinou para você. Aquilo que Deus tem é maior do que o Egito. Aquilo que Deus já determinou para você é maior. E nenhuma proposta vai te roubar do propósito. Assim diz o Senhor. Não desças ao Egito. O próprio Norman Russell Champlin vai dizer que o caráter de Isaac estava sendo baseado nas atitudes do pai. Dizia Isaac: se meu pai foi ao Egito, então me dá legalidade para descer também. Se meu pai foi ao Egito, ele abriu uma porta para mim lá e essa porta está aberta e eu vou passar por ela. Quando Deus está bloqueando o acesso de Isaac ao Egito, Deus está abrindo uma porta para Isaac em Gerar. Era Deus dizendo: Isaac, o que eu tenho na vida, o que eu tinha na vida de Abraão foi na vida de Abraão. Agora o que eu tenho
caminho na tua vida é totalmente diferente. Você não vai ao Egito. Fulano pode descer quantas vezes for necessário, mas você não vai ao Egito. Fulano pode desviar, mas você não pode. Arde entra Isaque nas regiões de Gerar. Gerar, que é comandada pelos filisteus, tem como seu rei Abimeleque. A Bíblia diz que quando Isaque vai chegar, Abimeleque vai recepcionar Isaque com uma pergunta. E a pergunta de Abimeleque é: quem é esta moça que estará ali a acompanhar? Disse Isaque: esta é minha irmã. Isaque mente. Isaque diz: esta é minha irmã, sendo Rebeca sua esposa. Mas eu amo os detalhes que a Bíblia dá. A Bíblia destaca que estando Isaque muitos dias nas regiões de Gerar, está Isaque brincando com a sua esposa Rebeca, como o marido brinca com a sua esposa. E o resultado das suas brincadeiras estão ecoando na janela de Abimeleque. E Abimeleque está descobrindo aquilo que muitos dias Isaque estava escondendo em Gerar. E eu aprendi que existe 3 coisas no mínimo que é impossíveis de esconder. A primeira é o sol, a segunda é a lua e a terceira é a verdade. Cedo ou tarde ela vai ecoar na janela. Cedo ou tarde ela vai entrar em algumas portas. E oxalá que nesta tarde algumas verdades ecoassem em alguma janela. Ah, meu Deus! Ah, se fosse hoje, diz a Bíblia, que Abimeleque vai descer para confrontar Isaque com a verdade. O que é isso, Isaque, que nos fizeste? Certamente poderia ter causado entre nós um delito, porque esta moça nunca foi sua irmã, ela é sua esposa. Disse Isaque: eu temi pela minha própria vida, porque vendo os homens deste lugar, que Rebeca é formosa à vista, então me mataria para ficar com ela. Então entra um verso que eu amo de paixão, que é o verso de número 12, que diz: e semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. Isaque vai se tornar grande, Isaque vai se tornar poderoso, mas tão poderoso que a Bíblia diz que os filisteus vão olhar para aquilo que Isaque estava conquistando na região de Gerar e vão dizer: nós temos que dar um jeito de expulsar esse camarada daqui, temos que tirar Isaque daqui. Ele está tão grande, ele está tão poderoso, está mais poderoso do que nós. Os filisteus não queriam, pastor Joel, mas Isaque estava crescendo. Os filisteus não queriam, mas Isaque estava voando. Os filisteus não queriam, mas a foto de Isaque apareceu no cartaz. Os filisteus não queriam, mas Isaque está granjeando. Os filisteus não queriam, mas Isaque está voando. Renan, o que você quer dizer com isso? Não importa o que os filisteus pensam ou dizem ao teu respeito, o que determina é o que os céus já decretou ao teu... Meu Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Hoje toda a palavra dos filisteus estão caindo por terra. O que vai prevalecer é o que os céus já gritou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Só quem acredita nisso. Ah! Isaque se torna grande, Isaque se torna poderoso. E fizeram a tal resenha. E na resenha o assunto que está em pauta é: vamos tirar este camarada daqui, vamos expulsar Isaque daqui. Se aproximaram-se de Isaque e disseram: Isaque, vai-te daqui, vai embora daqui, e se estabelece no vale de Gerar. Renan, o que é um vale? Vale é depressão alongada sobre a superfície da terra. Quando se fala de um desfiladeiro profundo, porém estreito. Qual era a intenção dos filisteus? Expulsando Isaque de Gerar, era paralisar o crescimento descontrolado de Isaque na sua região. Mas a pergunta é: que culpa tem Isaque? Se Deus olhou para ele e diz: você é um aliançado desde o ventre. Que culpa tem Isaque? Se Deus olhou para ele e disse: tu és um escolhido desde o ventre. Estavam se levantando contra a pessoa errada. Um dia a rainha
rainha Elizabeth foi questionada por um repórter, e o repórter perguntou a mesma: a senhora não teme tantas armas estar virada para a sua casa? Ela deu um sorriso e disse: não, eu não temo tantas armas estar virada para a minha casa. E pela segunda vez o repórter pergunta: o que é então que faz a senhora sentir medo? Ela respondeu: eu sinto medo quando um crente de aliança dobra o joelho para orar. Martinho Lutero um dia disse: eu prefiro lutar contra 2 exércitos inteiros, mas eu não aguento lutar contra um crente que se ajoelha. Se eu pudesse perguntar tanto para a rainha quanto para Lutero, a minha pergunta seria o porquê da sua resposta. Ambos me responderiam: todas as vezes que um crente de aliança dobra o joelho, quem disse que é ele que entra na guerra? Mas é o Deus da aliança que entra na guerra. É o Deus da aliança que entra na guerra. Não estão travando guerra contra você, estão travando guerra contra o teu Deus. E nesta tarde, assim diz o Senhor: vou descer em Nilópolis, vou entrar nesta guerra e vou mostrar que sou eu, Deus. Olha lá, só quem acredita. Olha lá, uma nuvem de glória acabou de descer para envolver. Olha lá, Isaac se estabelece no vale, e eu concluo agora. Quando Isaac se estabelece no vale, ele percebeu que para ele dar continuidade à sua agricultura, saciar a sede dos seus homens e também dos seus animais, ele iria precisar de água. E era de conhecimento de Isaac que naquele vale existiam alguns poços que um dia pertenceram ao seu pai Abraão. Quando Isaac se estabelece no vale, ele vai descavar os poços que um dia pertenceram ao seu pai Abraão, que os filisteus, após a morte de Abraão, vão entulhar. Isaac vai descavar o primeiro poço. O primeiro poço que Isaac cavou deu água. As águas eram vivas, as águas eram correntes. E vendo os pastores de Gerar que o poço que Isaac cavou deu água, se aproximaram de Isaac e disseram: Isaac, permita-me te contar uma novidade. Qual é? Esta água é nossa, este poço também é meu. Isaac tranquilo, Isaac bem equilibrado, ele olha e diz: já que vocês estão dizendo que a água e o poço é de vocês, pode ficar com a água, pode ficar com o poço. E a Bíblia diz que Isaac vai descavar o segundo poço. O segundo poço que Isaac cavou também deu água. As águas eram vivas, as águas eram correntes. E vendo os pastores de Gerar que o segundo poço que Isaac cavou também deu água, se aproximaram de Isaac e disseram: Isaac, permita-me te contar aquilo que você já sabe. Esta água também é nossa, este poço também é meu. E disse Isaac: então, já que vocês estão dizendo que a água e o poço é de vocês, permita-me dar um nome, o mesmo nome que um dia deu o meu pai Abraão. O primeiro se chamou Sitna, porém esse vai se chamar Ezeque, porque está tendo inimizade entre mim e ti. Isaac vai se afastar um pouco e ele vai cavar o terceiro poço. O terceiro poço que Isaac cavou também deu água. As águas eram vivas, as águas eram correntes. E contra este terceiro poço os filisteus não vão se levantar. E Isaac vai dar nome ao terceiro poço e vai se chamar Reobote, porque o Senhor agora nos deu paz. Agora, se eu pudesse mandar uma mensagem para o nosso irmão Isaac, eu iria fazer 2 questionamentos a Isaac. O primeiro era: Isaac, você é herdeiro, seu pai morreu, os filisteus entulharam, você teve o maior sacrifício de desentulhar e achar água. Agora, só porque você achou água, todo mundo é dono do poço, todo mundo quer saciar a sede. Isaac, por que é que você não fez como muitos crentes no meu tempo faz? O que, Renan? Coloca Jesus de lado e diz: eu vou resolver do meu jeito, porque do jeito de Jesus demora demais. Eu vou para redes sociais. Por que é que tu não fez isso, Isaac? Isaac então me responderia: Renan, já que você gosta de Bíblia, então eu vou te dar uma aula agora. Quando eu estava decidido ir para o Egito, ele apareceu para mim e me disse assim: não vai ao Egito, Isaac, antes permaneça no lugar em que eu te indicar. Peregrina nesta terra e eu serei contigo, te abençoarei e confirmarei em ti a aliança que tenho feito aos
seu pai Abraão. Agora, já que você perguntou, então me responda, Renan. O primeiro poço, cujo nome é Sitna, que eu cavei, não deu água sim, Isaac. O segundo poço que eu cavei, cujo nome é Ezeque, também não deu água sim, Isaac. Renan, e o terceiro poço que eu cavei, cujo nome é Reobote, também não deu água? Eu responderia a Isaac: todos os 3 poços que você cavou, deu água. Então eis aí a tua resposta. O segredo nunca foi a água, o segredo nunca foi o poço, o segredo nunca foi a região. O segredo está em mim, que sou aliançado desde o ventre. O segredo é, olha lá, olha, levante a tua mão, eu já vou devolver agora. Mas fica lamante como núpia, ela é me candu de cantar, ela é me canduri até me acer. O segredo não está na oportunidade, o segredo não está no microfone, o segredo está em você, o segredo está em você. Lá vai uma profecia. Qual é? Aonde tu colocar as mãos, abençoado será, e aonde tu pisares, o meu Deus vai te dar por herança. Deixa eu ver quem pega, 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 deixa. O segredo não está na água, o segredo está em você. O segredo não está no poço, o segredo está em você. Quer mais, Renan? Então me dá, Isaac. Renan, quem é fonte não pode discutir com quem é poço. Quem é fonte não discute por quem é poço. Querem ficar com a água, que fique. Quer ficar com o poço, que fique. Eu ainda fico com a aliança. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver os aliançados. Adora. Encerra agora, vem cá, Felipe. E que ela é manto de candai, ela é mi como núpia, ela é macanto de candai, que ela é mi canduria sé, alabrioté, calamanto de como núpia, que ela é mi candurremar, ela é mi canduriaté. O meu Deus acabou de falar comigo, Felipe, que uma nuvem de glória descerá aqui para envolver os aliançados. E como eu sou pentecostal igual a você, então vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que se encontravam ali reunidos, e foram vistas por eles, 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 e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo